Na PM. Os meus amigos também que serviu comigo, eles. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Quero já desejar a você aí um ótimo dia, um grande abraço para vocês que estão nos assistindo, né? Eu sei que muitos estão nos assistindo aí através dos aplicativos, no YouTube, outros estão nos assistindo direto, né, pela TVC. O nosso programa sai todos os domingos às 7h30 da manhã. Nós temos aí nosso programa para que você possa também estar assistindo, chamando, né, outras pessoas que possam estar junto com você, né, assistindo aí. Sempre tem uma palavra de Deus direcionada ao seu coração. E como é que você está? Você está bem? Eu quero que você também participe desse programa mandando suas mensagens. Nós temos aí o nosso WhatsApp, né? Pode mandar a sua mensagem, vou estar aqui lendo e também, né, compartilhando aqui junto com cada um de vocês. Eu quero deixar aqui um grande abraço, né? Dona Ângela, lá do Carangola. Dona Ângela, ela falou: pastor, eu assisto todos os programas do Senhor, e esses dias passei por ela. Eu parei para conversar e ela falou que estava sentindo dor. Eu falei: dona Ângela, vamos orar aqui mesmo na rua. Vamos orar. Eu orei por ela e depois ela mandou uma mensagem para mim: pastor, graças a Deus, estou trabalhando, não estou sentindo mais aquelas dores que eu estou sentindo. Queridos, Jesus cura. Esse é o nosso Deus, né? Não é o pastor Adilson, mas é Cristo Jesus, né? Quando nós cremos na palavra do Senhor, você pode ter certeza que milagres acontecem. Então, dona Ângela, um grande abraço para a senhora, o Dilto também, que sempre nos assiste, e tantas outras pessoas, né, que eu passo pelas ruas, estão sempre falando: ó, pastor, estou lá assistindo o seu programa, hein? Então, um grande abraço para você que tem nos assistido e compartilhe, sim, compartilhe. Tantas pessoas que precisam, né, ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que têm algumas dificuldades, né, para ir a um culto, uma igreja, e eu creio que tudo se inicia, né, através de uma simples mensagem ou simples compartilhar uma mensagem, né, começa algo no coração dessa pessoa. A semente é plantada, e essa semente, que é a semente da palavra de Deus, queridos, ela é uma semente que ela dá frutos. Então, semeie essa mensagem, semeie essa palavra, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e fala: vem cá, vamos lá assistir uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser de grande edificação. Interessante, eu passava esses dias por uma determinada rua aqui da cidade de Petrópolis e eu vi escrito numa parede, né, que para você alcançar os seus propósitos, você tem que suportar o processo. Eu achei muito interessante que essa pintura estava num curso, né, e na frente, né, dessa mensagem existia ali um esqueleto humano, né, com uma roupa. Eu achei interessante, eu falei: realmente, né, o processo não é fácil. As lutas, as adversidades não são fáceis. E para que nós possamos alcançar, né, os nossos objetivos, para que nós possamos alcançar o propósito a qual Deus tem para com as nossas vidas, nós precisamos suportar o processo. E muitas vezes o processo, ele é um processo doloroso, não é fácil, né? Mas eu quero nesse dia, eu quero fazer você
a refletir, fazer uma autoavaliação de você mesmo, né? E saber como está sua confiança. Se existisse, né, um termômetro, como é que está, né, com relação à sua confiança em Deus? Né? Como é que está? Será que você é movido pelas circunstâncias, né? Se chover, tua vida ou seu dia não é bom, né? Quando o sol tá bonito, céu azul, não, hoje sim vai dar tudo certo. Como é que é a sua vida? Será que você é movido por circunstâncias ou sua vida é movida pela confiança que você tem em Deus? Eu quero compartilhar uma palavra. Eu creio que você já está aí com sua Bíblia em suas mãos, o seu caderno de anotação. E como eu sempre motivo você a estar anotando, né, grifando na sua Bíblia aí, né, aquilo que te chama a atenção, para que depois você possa estar se aprofundando, né, se estudando, e você pode ter certeza que o Senhor vai estar aumentando não somente o seu conhecimento, mas a sua intimidade com Deus. E eu quero usar um texto lá do Antigo Testamento, né, sobre uma passagem onde que o povo, né, já chega na divisa entre deserto e Canaã. E, queridos, muitas vezes nós estamos nessa divisa, né? Nós estamos ali entre o momento difícil que nós estamos passando e próximo de alcançar aquilo que Deus tem para nós, as nossas bênçãos, né, que o Senhor tem separado, ou os nossos sonhos, nossos projetos. E agora, né, depois de um período no deserto, né, eles chegam agora nessa divisa, né, nessa fronteira. E Deus, ele dá uma orientação a Moisés, para que Moisés escolha ali 12 homens, para que eles possam fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Porque a promessa era que Deus levaria aquele povo para um lugar que mana leite e mel. Um lugar, ou seja, um lugar próspero, um lugar abençoado. Queridos, e é o que Deus tem para mim e para você. O Senhor tem bênçãos, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas. Queridos, e a palavra do Senhor é aquela que nos motiva e nos dá essa convicção que Deus, ele tem coisas boas para cada um de nós. E eu quero ler com você. Então pega a sua Bíblia, abra aí no livro de Números, capítulo 13, versículo 1 e até o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Então aqui nós vemos, né, uma ordem dada por Deus. E o que me chama a atenção já nesses 3 versículos que nós lemos, é que aqui o Senhor fala, né, que eles estavam sendo enviados, né, para reconhecimento, né, a terra a qual Deus já tinha prometido a eles. Deus já tinha dado essa terra a eles. Então eles já iam com uma promessa, já com a convicção que a terra onde eles entrariam era o quê? Deles. Era deles. Era só tomar posse daquilo que o Senhor já tinha dado a eles, queridos. Mas nós vamos ler aqui dentro desse contexto, dessa história, que muitas vezes entra em nosso coração a dúvida: será? Será? Será que não tem entrado dúvidas no teu coração? Deus já falou, Deus continua falando, e ainda você continua pensando assim: será? Será que é assim mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Queridos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. Esse é o cristianismo. O cristianismo nos impulsiona a andar pela fé, a crer no sobrenatural. Então eu quero te motivar a você crer nesse sobrenatural. Crer sem duvidar. Queridos, quando entra a dúvida, a tua fé vai se extinguir, tua fé vai morrer. Então, isso é uma condição, né,
para você alcançar a sua vitória. Qual é a condição? Ter fé. Então vamos lá. Em Números capítulo 13, versículo 23, fala que Deus, agora através de Moisés, orienta o povo a ir à terra para trazer o quê? Um relatório. Então lá em Números capítulo 13, versículo 23, diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia o único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Agora, Números capítulo 13, versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Queridos, quando Deus fala, quando Deus promete, eu quero dizer uma coisa para você: pode ficar seguro, pode ficar tranquilo, porque o milagre vai acontecer. E eu tenho aqui vários testemunhos, que eu poderia estar aqui compartilhando com você no dia de hoje, do que Deus já prometeu e cumpriu, e outras promessas, que eu sei que vai se cumprir no tempo determinado. Agora, o que cabe a cada um de nós é esperar o tempo de Deus. A palavra do Senhor, lá em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas. Agora, não adianta você ficar ansioso, porque a ansiedade só vai fazer você, talvez, tirar o bolo, Eu falo isso, É quando você tira, você está com fome, você quer comer aquele bolo, você bota no forno, só que você está tão ansioso para comer o bolo que você não espera ele cozinhar. E você tira o bolo do forno antes do tempo. E sabe o que acontece? Ele vai vir cru. Naquele momento você pode até comer, mas você pode ter certeza que você pode ter uma dor de barriga e te fazer um grande mal. Então, queridos, há tempo para todas as coisas. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, eu quero te convidar a descansar no Senhor. Eu quero te convidar a você realmente a ter esse entendimento, que saber que Deus está no controle da tua vida. O Senhor é aquele que muda a sua história. É o Senhor que faz a diferença, não só na minha vida, mas também na sua vida. Então, creia no Senhor, espere nele. Mas, continuando aqui o contexto histórico, olha só o que acontece. Versículo 28, Números capítulo 13, versículo 28, diz assim: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enoque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha só que relatório negativo. Primeiro, eles dizem que realmente a promessa de Deus, que ali era um local que manava leite e mel. Era um local que realmente a promessa de Deus estaria se cumprindo. Mas, por outro lado, agora eles se veem como gafanhotos, como pessoas muito pequenas. Mas, queridos, olha, nós não lutamos com as nossas forças. Nós não vamos com forças humanas, nós lutamos com a força do Senhor. É Ele que vai à frente da sua batalha. E quando nós tentamos confiar no nosso próprio braço, existe uma passagem da Bíblia que diz que maldito o homem que confia no homem. Algumas pessoas interpretam essa palavra como maldito o homem que confia numa outra pessoa. Não é isso. É maldito o homem que confia na sua própria força. Queridos, nós vamos na força do Senhor. É Ele que é general de batalha. É Ele que vai à frente das nossas batalhas. Então o que cabe a nós é confiarmos no Senhor. Mas olha só, eles viram que Deus já tinha falado que era a terra que mana leite e mel, realmente era uma terra próspera, era a terra abençoada,
Mas entenda bem, nós precisamos fazer também a nossa parte. A luta, às vezes, né, a conquista, isso cabe a cada um de nós. O que é para que eu e você tenha que fazer, temos que fazer. Deus não vai fazer por mim nem por você. Então entenda isso. Né? Entenda que nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o que acontece? Eles olharam para as circunstâncias e não para Deus que muda as circunstâncias. E quantas vezes nós, né, nos encontramos assim? Nós estamos olhando para as circunstâncias. Ah, não dá mais. Não tem jeito. Não há como mudar. Queridos, se você tem esse pensamento é porque você não conhece o Deus chamado Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Queridos, quantos milagres, eu creio que você já presenciou alguns, ou alguns já aconteceu até na sua vida, mas Ele faz, Ele é Deus de milagres, coisas que para o homem era impossível. Para o homem, né, você pensar que Deus pode curar uma pessoa no estado terminal. Eu já vi Deus curar pessoas que foram entubadas e talvez para a medicina não havia mais alternativa para trazer aquela pessoa à vida e Deus resgatar a vida daquela pessoa. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Mas o medo, queridos, eu acredito que foi o medo. E quantas vezes nós deparamos com algumas situações que realmente nos dá medo. Nós ficamos apreensivos. Mas o medo fez o que? Eles recuarem. Eles se verem como pequenos, pessoas tão pequenas mediante aquela situação que eles estão vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor, nesse dia, Ele quer mudar a sua história, sim. Ele quer te fazer entender que Ele é contigo. Sim, é Ele que vai à frente da sua batalha, daquilo que você está vivendo. Então, olha só, entregue nesse dia todas as suas preocupações, todo o seu medo na mão do Senhor. E deixa que Ele faça. Deixa que Ele faça. Confie nele. Descanse e fala, Senhor, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho orado, buscado, eu tenho buscado, né, uma reconciliação, eu tenho buscado o trabalho, eu tenho distribuído currículo, eu tenho feito a minha parte, Senhor. Mas abre uma porta, me dê uma solução e você pode ter certeza que se você tiver essa convicção, essa fé em Cristo Jesus, não é fé na fé, mas em Cristo Jesus, Ele vai mudar a sua história. Mas o interessante é que entre aqueles 12 homens, existia dois, sim, Josué e Calebe. Eles trouxeram um relatório diferente. Eles estavam olhando não dentro de uma perspectiva humana, né? Não dentro de um olhar humano, mas de um olhar espiritual. Queridos, entenda, a Bíblia já fala isso. Ela diz que a nossa luta, ela não acontece no campo físico. Quantas pessoas falam, pastor, eu tenho sido perseguido, talvez pelo vizinho, alguém dentro da sua própria casa, está recebendo uma perseguição dentro do trabalho. Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela acontece num campo espiritual. Então nós precisamos orar. Talvez aquela pessoa, né, que está te atacando, te prejudicando, ela precisa, sabe o que? De oração. Ela precisa ser amada, porque às vezes ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem aquilo que você tem, que é Cristo Jesus, né? E talvez isso até mesmo incomoda essa pessoa. Tem pessoas que se incomodam conosco, né? Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, a pessoa que talvez não tenha grandes coisas, mas se você tem a paz que Cristo nos dá, se você tem a presença de Cristo no seu coração, você sabia que isso incomoda muitas pessoas porque elas não têm. E o que nós precisamos fazer? Orar por essas pessoas. E olha só o relatório de Josué e Calebe. Olha só como é que eles olharam, né, com o olhar de Deus. Números capítulo 14, versículo 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas:
A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, queridos, quantos milagres Deus fez no deserto. Agora para pensar, a sua vida é um milagre. Só o fato de você ter vindo ao mundo, isso já é um milagre. Ah, pastor, mas eu nasci numa família desestruturada. Queridos, você é um milagre. Deus tem um projeto com você, Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Então isso já conta como um milagre, um sobrenatural da gente estarmos vivos. Queridos, quantos não conseguiram passar por esse momento de pandemia que o mundo viveu e você ainda está vivo? Isso é um milagre. Então vamos olhar por aquilo que Deus já fez. Às vezes nós estamos assim buscando, queremos algo novo, nós queremos, sempre avançar assim, isso é bom. Mas vamos olhar um pouquinho para trás e ver quantos milagres Deus já fez em nossa vida, porque isso vai nos fortalecer. E ele fala assim, versículo 8, de Números 14, se o Senhor se agrada de nós, ele nos fará entrar na terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vocês estão vendo como é que o medo entrou no coração daqueles outros 10 líderes? Queridos, entrou o medo. Eles perderam a confiança em Deus. E Deus fez tantos milagres, Deus protegeu, Deus levantou eles como líderes. Porque é Deus que levanta reis e tira reis. Mas naquele momento, eles perderam a sua força mediante a luta, mediante a adversidade. Então quero motivar a você a estar buscando a presença de Deus no dia de hoje e falar, Senhor, renova as minhas forças. Eu sei que talvez a luta tenha sido grande, mas o nosso Deus é maior ainda do que as suas lutas. Então olha só, seja boca de Deus. Quando alguém vem a falar, tá ruim, tu fala, não, mas o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Seja um profeta nesse tempo. Não seja como aquele povo, que ele prefere voltar para o Egito. Ele prefere voltar para comer cebola no Egito do que enfrentar as suas batalhas. Queridos, para que você alcance seu propósito, você vai precisar passar pelo processo. Como eu falei aqui no início, talvez o processo não seja fácil. E não é fácil, o processo não é fácil. Mas Deus é contigo, essa é a diferença. E quantas vezes, querido, nós recuamos mediante as situações, as circunstâncias nos fazem recuar. Porém, o que eu preciso saber? Primeiro, Deus é o nosso Deus do impossível. Olha o que diz em Mateus capítulo 19, versículo 26. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Queridos, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Não há, queridos, nada que Ele não possa fazer. Talvez, que Ele não pode fazer é fazer com que nós, não que Ele não seja poderoso para isso, mas Ele precisa que nós venhamos dar o primeiro passo, que nós venhamos ter fé, que nós venhamos acreditar nele. Nada pode parar o agir de Deus. Olha o que diz em Isaías 43, 13. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Queridos, operando Deus, quem impedirá? Quem tem maior poder do que Deus? Ninguém. Ele fala que Ele é o dono da vida e da morte. E se nós teríamos que temer alguém, teríamos que temer a Ele. E às vezes você teme tantas coisas. Então comece a colocar a sua confiança no Senhor. Quando você for enfrentar as suas lutas, vá com a força do Senhor, não com a sua força. Fala, eu tenho certeza que Deus é comigo. Ele está à frente das minhas batalhas, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar a palavra certa no momento certo.
Ele vai me dar entendimento para que eu possa entender a situação a qual eu estou envolvido ou aquilo que me cerca. Esse é o nosso Deus. Então creia que Ele pode todas as coisas e nada pode impedir o seu agir. Queridos, não há dificuldade para Deus. Olha só o que diz em Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com seu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Nada é difícil para Deus. Para nós, né? Nós colocamos tantas dificuldades, queridos, como eu tenho visto pessoas, né, que numa cadeira de roda trabalham ainda. Eu vejo pessoas, né, que talvez num acidente, uma mutilação, mas trabalham, são vencedoras. E, por outro lado, eu vejo pessoas perfeitas, né, na sua saúde, no seu corpo físico, e pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem alcançar o seu objetivo. Queridos, olhe para os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Olhe para o milagre da vida. Né? Se você está nos assistindo é porque você está vivo. Então, queridos, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu posso respirar, porque eu posso, Senhor Deus, projetar o meu futuro. Mas o que nós precisamos fazer, queridos, para que você possa alcançar os seus objetivos, para que você não possa ficar preso nas suas circunstâncias? Ore ao Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Queridos, o próprio Cristo, ele tinha esse costume, esse hábito de quê? De se reservar. De se reservar. A Bíblia fala, né, para que você entre no seu quarto em secreto e fale com Deus, que Ele vai te ouvir. Então reserve um tempo para falar com Deus, né? Busque um tempo, crie esse hábito de oração, né? Eu sei que para alguns, né, é difícil porque você está falando com Deus invisível, né? Com Deus que você não vê, que você não toca, mas Ele está ali presente na sua vida. Então crie esse hábito de oração, de buscar a presença do Senhor. Segundo, creia. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó: se pode, disse Jesus, tudo é possível que crê. Queridos, tudo é possível ao que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. E se você crê, você vai superar todo medo, todo temor do teu coração. Se você crê, queridos, não vai entrar dúvida no teu coração. Você vai na força de Cristo. E você vai com uma convicção que o Senhor é contigo. E por último, busque em suas memórias aquilo que te dá esperança. Como eu falei aqui, né? Busque os milagres que o Senhor já fez. Quantas bênçãos já aconteceu na sua vida. Às vezes são pequenas coisas, mas Deus operou milagre. Algo que talvez você não conseguiria por você mesmo. Mas Deus agiu com mão forte e poderosa. Olha o que diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então eu quero te convidar, no dia de hoje, a você buscar a presença do Senhor. A você falar para Deus: Senhor, Tu és Deus da minha vida. E eu creio que Tu pode mudar a minha história. Senhor Deus, não permita que eu olhe com olhos naturais, mas que eu possa, Senhor Deus, olhar com olhos espirituais para tudo que está acontecendo ao meu redor. Talvez, né, o que eu vejo não é algo bom. Talvez, Senhor Deus, parece que tudo está perdido. Mas a partir de hoje, eu vou colocar a minha fé no Senhor. A partir de hoje, eu vou crer no sobrenatural e vou aprender a descansar no Senhor. Então busque ter mais intimidade, ora, creia, né, e busque aquilo que te dá esperança. Creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante, né, que os nossos horários de 24 horas são divididos em 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas para você dormir, 8 horas para você se divertir ou você fazer os seus afazeres de casa, interagir com seus familiares.
Mas a Bíblia fala que o choro dura uma noite, então o choro só vai durar 8 horas. Aguarde, espere, porque tem muito mais para Deus fazer na sua vida e através da sua vida. É tempo de milagres, é tempo de sobrenatural. Então creia, se alimente desse pão que chama-se a palavra de Deus. Ela é o pão da vida e ela vai te dar vitória, vai te dar forças para que você continue nessa caminhada. Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, milhares de pessoas estão nos assistindo ao redor do Brasil e do mundo. Pessoas, ó Deus, estão nos assistindo aí pela internet, pelo YouTube, ó Deus, ou pela TV, aqui, TV Correio da Manhã. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra motive a cada um que está nos ouvindo a ter fé, a crer que o Senhor, ó Deus, está à frente das nossas batalhas e nos dê a vitória, Senhor, que a partir desse momento, após nós ouvirmos essa mensagem, o Senhor possa trazer uma convicção no coração de cada pessoa, que elas possam, Deus, acreditar que Tu és o Deus do impossível e o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.